meus irmãos e amigos, a paz do Senhor, aqui com vocês Elie Matos, para mais uma leitura da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, a nossa revista comentada. Hoje nós vamos trazer o título de Ezequiel, o Atalaia, sobre a casa de Israel. Lição número 3, acompanha comigo, você que não tem a sua revista, nós estamos lendo essa revista da editora Betel Adultos, com o título Ezequiel. Você pode participar conosco todas as semanas, estamos trazendo aí uma leitura comentada, um devocional da Palavra de Deus em cada lição dessa revista. Hoje é a lição número 3, né? Você pode acompanhar nos vídeos anteriores, tá? Você que não começou ainda dá tempo da gente continuar essa lição. E eu quero te convidar para estar comigo toda semana, aprendendo um pouquinho de Deus, porque coisa boa é falar de Deus, né? E é bom falar quando a gente aprende também um pouquinho de Deus, tá bom? Fica aí o convite, eu sou da Assembleia de Deus do Ministério de Madureira, eu sou ali do campo de Itapevi, onde presido os meus pastores, pastor Samuel J. Marques e a pastora Ana Miriam. Quero deixar aí já meu abraço aos meus pastores e agradecer pela confiança em nosso ministério. Que Deus abençoe vocês, tem cuidado de nós, da nossa família, estamos muito felizes por isso. Um forte abraço. Abraço também a toda a família. Quero também dizer aos ouvintes, vocês que estão aí nos acompanhando, ative o sininho, se inscreva em nosso canal para receber todas as notificações todas as semanas. Acompanhe também as nossas lives lá no Instagram, Elie Matos, vai estar aqui embaixo. Você pode também no final do vídeo deixar o seu comentário e o pedido de oração, que nós vamos estar orando a Deus pela sua vida e pela sua família, tá bom? Agora eu te convido a abrir a sua Bíblia comigo, pega a sua Bíblia, sua caneta, sua revista. Você que não tem a sua revista ainda, você pode fazer o pedido para o pastor da sua igreja e acompanhar comigo. Se você não tem, acompanhe aqui comigo mesmo sem a revista, tá bom? O importante é a gente estudar junto. Pega a sua Bíblia, abra comigo no livro de Ezequiel, no capítulo 3, tá? O nosso título hoje diz Ezequiel, o Atalaia, sobre a casa de Israel. Estamos estudando, Deus chamou o profeta Ezequiel em tempo de cativeiro, né? O povo estava ali num cativo babilônico por 70 anos e Ezequiel foi escolhido para ser o profeta de Deus. Ezequiel estava se preparando para ser sacerdote e Deus chega e chama ele para profetizar sobre aquela nação que no momento estava vivendo um cativeiro, mas ainda era casa rebelde, coração duro, e Deus estava ali exortando, Deus estava confrontando aquele povo, mas também estava trazendo uma palavra de conforto e que poderia restaurar novamente o povo do cativo e trazer de volta para Jerusalém, para Israel. Tá, o nosso texto áureo da nossa revista vai dizer assim: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Ezequiel, capítulo 3, no versículo 17. A verdade aplicada da nossa lição vai dizer: cada cristão é enviado ao mundo para anunciar no poder do Espírito Santo, tanto salvação como juízo vindouro. Então é aí que nós vamos aprender o que Deus estava fazendo ali com o profeta Ezequiel. Não é diferente, ele pode fazer conosco. Ele pode te usar como profeta, ele pode te chamar como profeta, ele pode te separar, né, como profeta. E você é um atalaia de Deus. O atalaia de Deus é aquele que vai... ele vai identificar a hora certa de avisar para o povo quando o povo precisa estar em alerta, tá bom? Então nós vamos aprender o que é isso hoje, né? Então os objetivos da lição é mostrar o ofício do verdadeiro profeta de Deus. Então o ofício dele, o ofício do profeta era ser atalaia, era avisar, alertar o povo. Então Deus nos chama para alertar o povo, alertar quem quer que esteja em perigo. E quando o povo estava em perigo, Deus usava alguém como atalaia para estar avisando, né, a hora de se preparar. Tá? Então alertar que Deus não tem prazer na morte do ímpio, é por isso que Deus avisa antes.
Deus não tem prazer na morte do ímpio, na morte de quem está ali no pecado. Deus, ele não tem prazer, é por isso que ele usa nós como atalaia. Então ele estava usando Ezequiel naquele momento como um atalaia. Deus estava dizendo: eu quero que você seja um atalaia, que você avise, anuncie o povo o perigo que eles estão correndo, né? Então eu quero alertar antes que ele morra. Então eu não tenho prazer na morte do ímpio. Eu preciso que alguém avise a situação difícil que ele está passando antes que ele pereça. Tá? Então, ressaltar que o profeta deve dar o aviso da parte de Deus. Vamos lá? Livro de Ezequiel, capítulo 3, no versículo 18, vamos continuar a leitura. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do caminho ímpio para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Olha que coisa dura que Deus estava requerendo de Ezequiel. Quando eu mandar avisar e aquele ímpio perecer sem você avisar, eu vou requerer o sangue das tuas mãos. Portanto, se posicione. Se posicione, porque eu te chamei por atalaia. Então Deus deu essa exigência, essa obrigação. Deus queria que Ezequiel servisse esse ofício, fizesse o que ele mandou, do jeito que ele mandou. No 19, diz assim: mas se avisares o ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Quer dizer, se você avisar e o ímpio não quiser, o problema é dele com Deus. O importante é que Deus não vai requerer nada de você. Mas se Deus pedir para você fazer, e você não fizer, e o ímpio perecer, ele vai requerer da tua mão. Então nós somos atalaia de Deus. A atalaia tem que avisar enquanto há tempo, avisar o risco que a pessoa está correndo, que ele pode perecer sem Deus. Então, para que esse sangue não venha correr, Deus não venha requerer isso das nossas mãos, que possamos fazer do jeito que ele tem nos colocado. A introdução da revista diz assim: quando o atalaia se conscientiza da sua responsabilidade e age com diligência e não perde o alvo, ele não presta atenção nas dificuldades, nos incrédulos e nos opositores, pois tem a ajuda do Espírito Santo. Então o atalaia, ele não pode olhar para os opositores, ele não pode ter medo, né? Ele tem que ter a responsabilidade que lhe foi dada e cumprir com a ajuda do Espírito Santo. Ele vai conseguir. No 1.1 da nossa revista está dizendo: o verdadeiro profeta de Deus. Vamos lá, agora você vai acompanhar comigo as lições da revista. Número 1 diz assim: uma expressão com a qual o povo de Israel estava bem familiarizado era atalaia. Assim, quando Deus diz que estava constituindo Ezequiel como atalaia, ele bem sabia o que significava. Deveria apresentar ao povo as advertências divinas, sendo fiel na proclamação das mensagens. Nem todos os atalaias de Israel foram diligentes no cumprimento da missão. Isaías 56, pode anotar aí para você meditar depois, no versículo 10. Temos uma referência. Então, nem todos os atalaias que Deus colocava fazia da forma correta. Deus estava exigindo de Ezequiel que ele fizesse da forma correta. Eu não quero que você seja uma pessoa que fale errado, que não fale o que eu não mandei, que fale na hora certa e que fale do jeito que eu mandei. Avise o risco que o povo está correndo. Avise, porque o juiz de Deus vai descer. Então Deus, ele precisa de alguém com fidelidade, que faça da forma que ele colocou. No 1.1 está dizendo: deve ser da mais alta confiabilidade. Porque o Senhor levanta alguns atalaia e eles não conseguem ser fiel. Deixa o povo perecer.
Deixa o povo pagar preço, cair no buraco quando está correndo risco. O profeta não pode ser aventureiro, nem agir com irresponsabilidade. O profeta é responsável por advertir o povo da destruição iminente que virá sobre os filhos da desobediência, sob pena de ser culpado do sangue de quem morrer nos seus pecados. O profeta de Deus não pode ser relapso, nem negligente, mas diligente, sábio, submisso, fiel ao Senhor. Deve internalizar a palavra. O servo de Deus precisa ter palavra dentro de si primeiro, para depois profetizar e alertar o povo. Olha o que Deus estava dizendo. Era para ele se preparar primeiro. Porque há pessoas que não tem nem para si como que vai ensinar alguém. Então, abri a minha boca e me deu a comer o rolo. Ezequiel está falando. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo. E disse-me, filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então comi, e era na minha boca doce como mel. Ezequiel 3, do 2 ao 3. Comer o rolo simbolizava que o profeta precisava receber primeiro a mensagem de Deus, comprometer-se primeiro com ela, antes de proclamá-la, antes de falar para o povo. Pois quem não recebe antes, não sabe, não vive e, portanto, não pode transmitir a palavra. Nós temos que falar o que nós vivemos, a verdade, o que nós estamos vivendo. Há profetas que falam o que não vivem, não tem experiência com nada, não sabe a palavra e vai falar. E era isso que Deus estava requerendo do profeta Ezequiel. Então deve ser consciente da sua missão. A pregação é ordenada na palavra de Deus. Ela nos é imposta como obrigação. O apóstolo Paulo declarou: ai de mim se não anunciar o evangelho. 1 Coríntios 9,16. Além de fazer com fidelidade, como despenseiros da revelação divina. Ensinando a Timóteo, ele declarou que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. 2 Timóteo 4,2. A ordem de Jesus foi: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mateus 16,15. O mensageiro precisa ser consciente do seu dever. Precisa ter consciência. Não fazer sem ter noção. Então, nesses 3 pontos, nós aprendemos que o verdadeiro profeta de Deus deve ser de mais alta confiabilidade. Deve internalizar a palavra de Deus. Internalizar, interno. Ele precisa estar com a palavra dentro dele primeiro, para depois pôr para fora, né? Dentro de si. E deve ser consciente da sua missão. Tem que ter consciência da missão que lhe foi dada, né? Tá? Então no ponto 2 vai dizer: Deus não tem prazer na morte do ímpio. O prazer de Deus é que todos voltem para Ele, se arrependam e busquem o perdão de seus pecados. A morte do homem sem Deus é uma catástrofe. Os cristãos são convocados a anunciar a vontade de Deus e se esforçarem para levar os ímpios, aqueles que não servem ao Senhor dos Exércitos, a se converterem dos seus maus caminhos. Com essa lição nós estamos aprendendo o que o Senhor quer de nós nos dias de hoje. Do jeito que Ele queria que Ezequiel fizesse com aquele povo no cativo, Deus ele requer de nós também. Nós estamos aprendendo com essa lição. Que nós venhamos falar de Cristo, não deixar a pessoa correr perigo de perder a salvação. Devemos falar de Cristo para eles.
né? Tá? Então, o julgamento de Deus é reto e é justo. O justo que se afasta de Deus será responsável pelos seus pecados. Ele não poderá recorrer aos seus atos de justiça realizados no passado para salvar-se, caso ele não se arrependa antes de morrer. O Senhor é conhecido pela sua justiça nos Salmos 9:16, né? Que pode ser definida com a conformidade de Deus com a sua lei moral e espiritual. A harmonia da natureza divina com a santidade, como descrito pelo pastor Ezequiel Soares. Assim o Senhor Deus é íntegro, não faz acepção de pessoas, seja para o castigo ou para a permissão. Em Romanos 1:8. Vai anotando aí todas as referências para você meditar depois um pouquinho do que Deus requer da gente. Isso é importante para que possamos aprender. No 2.2 diz: a justiça do justo não o fará escapar no dia da sua prevaricação. Era uma palavra dura, né, que ele tinha que falar. Mas o Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, foi dando graça para ele falar e ensinando ele da maneira correta. A pessoa viver durante um período de vida de acordo com a vontade de Deus não a libera depois para passar um tempo vivendo segundo a carne, como se tivesse um crédito junto a Deus. Ezequiel 18:24. Por outro lado, o ímpio que aceita Jesus e se desvia do mal, o que recebe como Salvador e Senhor da sua vida, recebe o perdão dos seus pecados e é purificado. Arrependimento e conversão para os pecados serem apagados. E nunca mais me lembrarei dos seus pecados, diz o Senhor. Os pecados perdoados não serão mais imputados. O prazer de Deus é que todos se voltem para Ele e se arrependem e buscam o perdão dos seus pecados. Porque há pessoas que, por estar muito tempo na igreja, começa a ficar fraco na fé, começa a entrar novamente os costumes antigos, desviando-se da vontade de Deus, mesmo estando dentro da igreja. Não adianta. Esse tempo de crente que ele teve não vai justificar o pecado que ele estava. É por isso que a justiça de Deus desce. É por isso que nós devemos ser atalaia, para avisar até os que estão dentro da casa de Deus. De fato, era isso que Deus queria que Ezequiel fizesse. Avisa esse povo aí, porque senão a justiça vai descer. Então o Senhor, ele nos dá uma responsabilidade e nós devemos fazer do jeito que ele mandou, para que as pessoas não pereçam. É uma grande responsabilidade. E é a responsabilidade da igreja, né? Vamos ler aqui, ó. Aquele que negligenciar o seu chamado, não avisar ou alertar a igreja do juízo de Deus e concordar com o pecado, passar a mão por cima do erro, deixará a igreja morna e iludida. Esse que passa a mão por cima, o Senhor, ele não aceita. Ele não quer. Ele quer aquele que prega a verdade, que avisa o perigo, o risco que a igreja está correndo se sair da presença de Deus. Em Apocalipse 3:15-18 tem uma referência para nós aí. Então, ser negligente é acomodar-se diante das convivências e se acovardar, não proclamando a verdade com medo de represálias ou algum dano. Não devemos ter medo a ninguém. Devemos falar a verdade como um verdadeiro atalaia de Deus, para que ninguém venha a perecer. Então, nesses 3 pontos, nós aprendemos que o prazer de Deus é que todos se voltem para Ele, que se arrependem e busquem o perdão dos seus pecados, pois todos os que se afastam de Deus serão responsáveis pelos seus próprios pecados. Dura palavra, né? Mas é assim que o Senhor quer nos usar nos dias de hoje, dentro da nossa igreja. No ponto 3 vai dizer: muitos são ouvintes, mas não praticantes. É aí que está o problema, né? É fundamental refletir sobre essa questão, ouvir e praticar. Tem pessoa que ouve e não pratica. Então essa pessoa não está na posição de Deus. E é o que o verdadeiro atalaia precisa fazer. E
corrigir e falar a verdade, não passar a mão na cabeça, não achar que está tudo bem, né? Então o Senhor Jesus, ele abordou este tema em seu sermão, lá em Mateus 7, 24, vai estar dizendo, né? E posteriormente, quando nos momentos finais dos seus discípulos, o apóstolo Tiago exortou sobre a importância da prática da palavra de Deus, Tiago 1, 22. Contudo, também é relevante atentarmos para o fato de que Deus não se engana com uma prática meramente formal, sem que todo o ser da pessoa esteja envolvido. Deus, ele quer conceito completo. Coisa linda, né? A palavra de Deus é poderosa. No 3.1 vai dizer: Deus abomina a presunção. Irmãos, nós estamos acompanhando a revista, tá bom? E depois nós temos esse tempo para estar meditando na palavra do Senhor. Então vai dizer assim no 3.1 da nossa revista: os moradores de Judá diziam que a terra pertencia a Abraão e lhes foi dada por possessão. Ninguém tinha o direito de tirá-lo das suas mãos. Muitos judeus no tempo de Jesus achavam que não necessitava de salvação pelo fato de serem descendentes de Abraão, né? Tendo por isso a garantia automática de participar do reino de Deus. Mas aí é que está errado. Aí é que o povo se enganava, né? Eles não aceitaram a Jesus. Então é o que o Senhor está nos alertando. Não adianta ter tempo de crente, não adianta só conhecer Jesus e não praticar o que Ele está mandando, né? Não praticar a palavra de Deus. Em Mateus 3,9 tem essa referência. Em João 8,33 tem essa referência. Então o próprio Senhor Jesus revelou que o fato de uma pessoa declarar Senhor, Senhor, e usar o nome de Jesus para profetizar, expulsar demônio, fazer maravilhas, não libera a praticar, né? O próprio Senhor Jesus revelou que o fato de uma pessoa declarar Senhor, Senhor e usar o nome de Jesus para profetizar, expulsar demônios e fazer maravilhas não a libera a praticar a iniquidade, descumprindo a vontade de Deus. O povo no tempo de Ezequiel desprezou a relevância de um viver de acordo com a vontade de Deus. Eles desprezou, foi por isso que eles perderam a terra deles. Deus tirou, Deus permitiu que eles vivessem ali esse tempo de cativo. No 3.2 vai dizer: ouvintes, mas não obedientes. A palavra de Deus anunciada pelo profeta Ezequiel não era obedecida, pois os seus corações estavam longe do Senhor. Para os judeus exilados, escutar Ezequiel era um passatempo. Olha para você ver, irmãos, como o coração do povo estava duro. Isso lá o povo cativo. Imagina nos dias de hoje. A gente prega, a gente fala que Jesus está voltando. O povo abre os olhos, olha os acontecimentos. Jesus está avisando, o perigo está vindo. Mas o povo não ouve também, está de coração duro. Mas que por essa lição, por essa palavra, nós viemos aprender, sermos verdadeiros atalaias de Deus. Então, olha, como se ele fosse um ator, contador de história. Olha que o povo pensava: esse aqui está falando aí por falar. Ninguém estava ouvindo. Então, por não ter outra ocupação, eles se reuniam para ouvir. Estava preso no cativo, passando luta. Não tinha o que fazer, vamos ouvir esse profeta falando aí. E nada acontecia, e não praticava o que o profeta estava dizendo. E Deus usando ele. Então não é diferente nos dias de hoje, né? Nós vemos isso acontecer. Infelizmente, irmãos, olha, hoje muitos vão às reuniões de igreja por ir, mas nem sabem o que significa estar no culto de adoração a Deus. Essas pessoas não honram ao Senhor, nem adoram em espírito e em verdade. Em João 4,23 temos referência. E o Espírito Santo não se manifestará na vida de quem vai aos cultos como se fosse um entretenimento, um show, né? Não vai. As promessas, as heranças são dissipadas conforme cometemos abominações e não nos arrependemos. Quer dizer, as promessas de Deus, elas não se cumprem, ela para por ali, porque nós não
cultuamos a Ele de coração, não demos ouvido, não praticamos o que Ele tem nos ensinado. E aí que está o perigo, da gente ir e não cultuar a Deus como deve ser cultuado. Ir na igreja por ir. Quantas pessoas hoje estão assim? Nós desigrejados em casa, vai para a igreja, não faz nada, não adora a Deus nem nada, vai simplesmente num culto como se fosse um show. E o Senhor está nos alertando por essa lição. O ímpio que não se converter morrerá nos seus deleitos, nos seus delitos. O profeta Ezequiel, como um atalaia, tinha a incumbência de advertir os seus patriotas de que a sua permanência no pecado e na rejeição a Deus resultaria em morte. Se o profeta deixasse de advertir os ímpios, ele seria responsabilizado pela morte deles. E o apóstolo Pedro e João declara aos que lhe disseram que não mais falassem de Jesus: não podemos deixar de falar. Paulo considerava era um dever pregar o evangelho a todos. Irmãos, se Ezequiel não falasse o que Deus mandou e aquele povo morresse, perecesse, Deus ia requerer do profeta. Então, por isso que Deus diz, o povo ouvindo ou não, fale. O povo dando ouvido ou não, fale assim mesmo. Porque você falando, você não vai perecer, não vai pagar o preço porque não falou, porque deixou alguém perecer. Então, o que o Senhor não está nos ensinando por essa lição é que o Senhor não venha requerer de nós, por nós não ter dito. Quem não quiser ouvir, não quiser aceitar, que fique sem aceitar, mas que um dia vai dizer, eu ouvi e não quis aceitar. E que o Senhor não venha requerer das nossas mãos, né, a alma dessa pessoa que pereceu porque não ouviu a palavra de Deus. Então, irmãos, olha, o que nós aprendemos nesses 3 pontos foi: muitos são ouvintes, mas não são praticantes, nem obedientes. Deus abomina a presunção e o ímpio, se não se converter, morrerá nos seus delitos. Vamos fazer a conclusão aqui então. A trombeta soará no momento, num abrir e fechar de olhos, mas o povo precisa ser avisado acerca desse som da trombeta. A trombeta vai tocar. Nós fomos constituídos como atalaia sobre o mundo. E cabe a cada um de nós exercer o seu papel antes que seja tarde demais. Que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, venha nos dar graça, venha nos fortalecer, para que possamos ser fiéis a Ele. Porque Ele confiou em nós uma palavra. Ele confiou em nós para que possamos pregar o Evangelho. Que Deus abençoe a vossa vida. Quero te agradecer por estar comigo até agora, por ter ficado até o final desse vídeo. Vamos ter mais vídeos aí, mais lições nos próximos vídeos, tá? Lição número 4, o próximo vídeo. Quero que você acompanhe comigo na próxima semana. Então, domingo agora, essa lição que nós lemos agora, lição 3, dia 16 de janeiro de 2022, vai ser estudada essa lição. E no próximo domingo, dia 23, lição número 4. Nós vamos dar uma adiantada aqui e você acompanha na sua igreja no domingo, na Escola Bíblica Dominical. Tá bom? Um forte abraço, que Deus abençoe. Deus abençoe sua família. Não esqueça de deixar aí o pedido de oração. Nós vamos deixar o link aí do Instagram. E não esqueça de ativar o sininho e se inscrever em nosso canal para você acompanhar todas as lições. Tá bom? Então, esse trimestre todinho, vamos falar sobre Ezequiel. Forte abraço, Deus te abençoe e fique com Deus.